Então, falar de meditação para mim é muito carinhoso, né? Eu descobri a meditação há um tempo atrás e faz mais ou menos 9 anos que eu medito. Na verdade, sempre fiz práticas de meditação e é isso que a gente vai dizer agora, mas formalmente há 9 anos eu medito e facilmente isso transformou a minha vida. Ao passo que hoje, no momento de caos da pandemia, vendo aí muitas pessoas colapsarem, eu me sinto tranquila, presente e, obviamente, a ansiedade vem, a tristeza vem por alguns momentos, mas eu tenho recursos que eu designo a meditação para aprender a lidar, ou seja, eu treinei o meu cérebro, eu treino, eu pratico, eu ativo áreas muito importantes. Então, é isso que eu venho falar para vocês, venho ensinar, a prática integral vem trazer ferramentas para que vocês consigam chegar a níveis muito altos cerebrais, tá? E com isso também desenvolver o corpo, que tem tudo a ver, a gente vai conversar um pouquinho hoje. Mas Ju, eu não consigo, eu sou agitada. Então, o que eu costumo falar para os meus mentorados que é muito importante? Primeira coisa, quando a gente não sabe o porquê a gente está fazendo algo, e se você que está me ouvindo aí é uma pessoa muito inteligente, gosta de ler, gosta de saber o porquê faz, quando você não tem a informação por completo do porquê está fazendo aquilo, então é aquela história, começa a meditar, começa a fazer malabares, começa a caminhar, e você não entende de fato o porquê o seu treinador está falando aquilo, eu gosto de fazer aulas como essa para embasar cientificamente essas pessoas. Por quê? Porque muitas vezes elas precisam de um ímpeto para fazer a ação que para elas é difícil hoje. Então, esse é o primeiro passo, conscientizar. O que é conscientizar? Trazer para a consciência o porquê você tem que fazer aquilo. E aí, dar ferramentas progressivas desse processo. Então isso também é muito importante. E é isso que eu vou fazer nessa aula. Eu vou fazê-los entender o porquê a meditação hoje é colocada como uma ferramenta tão importante e como colocar ela progressivamente, né? Não adianta pegar uma pessoa que é agitada, que não consegue sentar para meditar, que tem sensações ruins quando faz uma meditação formal e falar para ela que ela só terá benefícios com 40 minutos sentado ali. Ela não consegue. Na verdade, hoje, vamos parar para pensar assim, na real. Você faz 40 minutos daquilo que você ama hoje, no dia a dia. Quase não dá tempo, né? Então imagina fazer uma coisa que você não faz ainda, que é difícil para você, que é o ato de meditar formalmente. Então, não tem como a gente introduzir isso dessa forma. E por isso, processos pedagógicos. Assim como uma pessoa que vai correr uma meia maratona, ela tem que começar a caminhar, caminhando, desenvolvendo essa estrutura. Então a meditação passa por esse lugar. Queria agradecer a todo mundo que está aqui hoje, muito obrigada. Queria pedir para que vocês convidassem aí no aviãozinho de baixo pelo menos um amigo que precisa ouvir sobre meditação e que é agitado. Eu vou começar a falar agora o que tem acontecido no mundo com relação à meditação para que você entenda a proporção dessa prática, tá? O fluxo incessante, o que é, né, a meditação? Então a gente tem lá os pensamentos, um fluxo incessante, a gente não para de pensar, as coisas acontecem com uma velocidade muito maior do que aconteciam na época dos nossos pais. Imagina a infância dos nossos pais, né? O meu pai nasceu numa fazenda e essa fazenda tinham as crianças para brincar, né? Não tinha televisão, obviamente. E você tinha um tempo lento para ir vivendo, né? Então ele precisava colher muitas vezes o alimento, ele precisava sentar à noite para conversar com todo mundo, para brincar, e existia um tempo para chegar até os lugares. Então, por exemplo, ele ia pegar o ovo, né, para comer lá na fazenda, na galinha. Até o momento que se pegasse o ovo, existia um vão, sabe? E aí ele só ia pegar o ovo.
A partir desse processo aí que o meu pai viveu, que já é uma geração super próxima, veio a geração da minha infância, né? Que era a geração que tinha o fax, por exemplo. Então o fax era um processo lá do escritório em que você precisava parar e esperar o fax desenvolver, né? Ele passar a sua mensagem. E aí, de muito pouco tempo para cá, vamos falar aí de 15 anos mais ou menos para cá, essa elevação na quantidade de informação aumentou demais, né? Aumentou muito. E como o nosso cérebro tem lidado com isso, né? Então essa é a grande questão. A gente está treinando o nosso cérebro a pensar muito mais, a jogar muito mais informação para ele. Então, essa mudança de estilo de vida é responsável, obviamente, por você hoje precisar meditar, né? Por quê? Porque biologicamente a gente não tem uma compatibilidade com o tamanho de informação que a gente está jogando para o nosso cérebro. Muitas vezes a gente não consegue processar tamanha quantidade de informação. Você não tem momentos, sabe, gaps assim, vácuos, para você conseguir processar um pensamento do outro, e já vem outro pensamento. Então, o que está acontecendo com o cérebro da humanidade, né? Ele está tentando organizar aquilo que hoje ainda é um problema com o sedentarismo, né? Então, quando a gente saiu de caçadores-coletores e fomos fazer a agricultura, né, o plantio, quando a gente veio toda a parte de colocar o que a gente antes precisava fazer movimento na nossa mão como alimento, a gente criou um sedentarismo que até hoje a gente vem colhendo os malefícios disso. Então, o que hoje eu preciso fazer? Hoje eu preciso fazer exercício para suprir o estilo de vida que eu não movimento mais. E a meditação vai por essa linha também. A gente hoje precisa meditar para conseguir organizar processos mentais de uma avalanche de informações que a gente vem colocando, tá? Então, toda essa sensação, muitas vezes, de ansiedade, né, de depressão. O que é a ansiedade? É o excesso de futuro, né? Muitos pensamentos no futuro, medo do futuro, antecipação. E o que é a depressão? É você retomar o tempo todo o passado, né? É você vir com aquele pensamento, com aquela memória excessivamente. E é a perda do momento presente o problema, né? A gente não consegue focar quanto a gente deveria no momento presente. Então, quando eu olho para o processo de desenvolvimento do estilo de vida do ser humano, eu chego em 2021 necessariamente para ter saúde precisando meditar. E aí você fala, Ju, para com isso, né? A humanidade está aí vivendo super bem, entre aspas, mas assim, as pessoas não estão morrendo, né, em larga escala e nem surtando em larga escala porque não meditam, né? E as pessoas que não têm acesso a essa informação da meditação, quantos por cento da população medita, né? Então, como que você vem dizer isso? Pois é, o que acontece é exatamente o tema da aula de hoje. Muitas pessoas meditam e não sabem. Muitas pessoas acham recursos, encontram intuitivamente recursos de meditação para que não surtem, para que o cérebro dê conta, né? Então é muito importante que a gente comece a reconhecer isso em nós e no outro. E aí, a partir disso, entender que a meditação, ela não é aquela coisa tão chata assim e que precisa ser imposta. A gente pode meditar de várias formas. Tá? A gente pode descansar esse cérebro, a gente pode trazer a vida para o momento presente de diversas formas. E é por isso que o agitado, a pessoa que é mais elétrica, vamos colocar assim, ela pode começar de outras formas, tá? E aí eu queria trazer dados aqui para vocês, só para vocês verem a proporção do que está acontecendo no mundo. Então, de 2012 para 2017, né, isso com certeza potencializou agora na pandemia, triplicou
triplicou o número de americanos que meditam, né? Então isso no passado já estava em torno de 10%, né? Então hoje teve um grande boom. Então acredita-se aí que mais de 25% dos americanos fazem práticas de meditação, né? O que é um salto para o Ocidente. Dentro do processo de hábito do Oriente, a meditação, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que é meditação e o que não é, para o nosso entendimento científico, a meditação, ela parte de um estudo feito com o Oriente. Então pegou-se técnicas, monges orientais, testou e viu o que acontecia com o cérebro desses monges, né? E aí começou-se a testar outros tipos de pessoas que não meditavam, pessoas agitadas, pessoas que estavam em processo de depressão, de crise de ansiedade, e aí começou esse tipo de comparação, desenvolvimento, aplicar as técnicas que esse pessoal do Oriente fazia e chegar a conclusões científicas. Então hoje, para vocês terem uma ideia, em 15 anos, de 15 anos para cá, e é engraçado a história do 15 anos, né? Porque de 15 anos para cá também a gente vem aumentando muito o volume de informação que a gente vem recebendo, né? Mas de 15 anos para cá, numa revista científica americana, por exemplo, ela chegava a ter em torno de 12 estudos científicos sobre meditação. E a gente teve de 15 anos para cá um aumento para 624 publicações de meditação em uma revista, né? Então é uma avalanche de pesquisas na área neurocientífica ligadas a essas práticas de meditação. Então, quando eu trouxe a meditação para a minha vida, eu trouxe assim, dessa forma que eu estou apresentando para vocês. Eu fui entender o que é aquela prática que para mim muitas vezes era difícil, a minha mente saía, né? Eu sentava para praticar, quando eu via eu já estava voando. E aí eu começava a ficar um pouco irritada com esse processo, né? Nossa, por que eu não consigo focar em um ponto, né? O que acontece com esse meu pensamento que ele é tão desfocado? E aí eu comecei a observar que isso impactava em várias áreas da minha vida. Não conseguia focar ao que as pessoas estavam falando. Eu já estava viajando nos meus processos mentais. Eu não conseguia escutar, ter uma conversa com uma pessoa mergulhada só naquilo que ela estava me contando. Agora eu pergunto para vocês conhecem alguém assim? Que vocês não conseguem terminar o que estão falando porque a pessoa já viajou? Então, entende que a meditação, ela está ligada também às questões de relacionamento humano, ela está ligada à empatia. Se a gente não desenvolve um cérebro propício a ter empatia, a escutar o outro, a entender outros processos que não os meus, eu não consigo chegar a esse estágio. Eu preciso exercitar o meu cérebro. Por quê? Porque o nosso estilo de vida hoje não está propício para isso. O nosso dia a dia tem tanta informação e tem tão pouco momento de vácuo, né, de nada na nossa existência, que a gente precisa introduzir um exercício para isso, ou criar estratégias no seu dia a dia para isso. E é isso que a prática integral, dentro das nossas estratégias de treinamento do ser humano, a gente aplica. Então a gente aplica várias práticas. Inclusive a nossa aula de 1 hora e 15 é uma grande provocação para ficar esse tempo todo no agora. E como a gente faz isso? Quais são os recursos? Né? Nós temos recursos inúmeros para isso. Mas as pessoas se transformam e não conseguem entender como isso aconteceu de forma rápida. E é isso. São estratégias que trazem você para o momento presente. E a gente consegue incorporar isso de uma forma lúdica, uma forma gostosa e não só no formato formal de meditação, como é previsto lá no Oriente e que a gente traz aqui para o Ocidente, tá? Um dia eu venho contar para vocês de onde surgiu a meditação Mindfulness, que é essa que eu utilizo muito, foi a que eu estudei por muitos anos, e que foi um cientista que deu esse grande boom americano, Jon Kabat-Zinn, e ele fez todos esses estudos aí maravilhosos
que fizeram com que o Ocidente, que precisa de uma confiança científica, começasse a praticar meditação. Então, só para você entender que meditar é focar no aqui e agora, é trazer a sua consciência plena, é fazer com que você esteja aonde você realmente está. Porque às vezes a gente está com o corpo aqui e a mente já fugiu, né? Então, a primeira coisa, se você quiser meditar, você pode meditar em qualquer lugar, num show de rock, dentro do metrô. É o ato de focar em si mesmo, de autoobservação e somente isso. Desviar toda a atenção do momento que você vai viver ou do que você já viveu. É focar inteiramente nesse momento. E a gente sabe que isso não é muito simples. Quem já tentou praticar sabe o quanto isso é desafiador. E é sobre se desafiar que a gente fala muito na prática integral, né? É dar um passo. Eu não preciso hoje ser um meditador profissional. Então, como eu disse para vocês, eu medito há 9 anos. E ainda hoje, a minha mente foge muito na meditação. Então, é sobre esse passo a passo que a gente vai construindo de forma paciente, né? Então, é muito importante a gente entender o porquê dessa consciência plena. E o que a ciência mostra? Ela já comprova que isso traz de benefício, né? Quais são os benefícios da meditação para a nossa vida? Quais são os benefícios da meditação para o nosso jeito de viver melhor, para o desenvolvimento de um cérebro que comanda um sistema saudável? Então, o que hoje tantos estudos, como eu falei para vocês, esse boom, né, que passa aí de 12 estudos para 624 estudos, o que eles trazem para nós? Né? Que garantias, já que você talvez precise de uma garantia para fazer essa prática com segurança e saber o porquê você está fazendo isso. Então, o que já é comprovado? Primeira coisa é que aumenta a massa cinzenta. O que é a massa cinzenta? É o número de neurônios. Melhora essa funcionalidade do seu cérebro. Então, eles testaram pessoas que faziam práticas de meditação e testaram pessoas que não faziam e perceberam que após de 8 a 12 semanas de prática, essa massa cinzenta já veio aumentando, né? E esses testes, essas pesquisas existem desde a meditação formal até a meditação ativa, que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês hoje, que pode ser uma grande prática que você pode incorporar na sua vida. Então, além de aumentar a massa cinzenta, diminui o medo e diminui a ansiedade. Então, cientificamente, é comprovado que diminui. Por quê? Porque no nosso cérebro existe um sininho que dispara o medo, que dispara a ansiedade. Esse sininho chama amígdalas. E esses sininhos, eles são menos ativados nas pessoas que meditam, né? Então quer dizer que você vai ter menos medo? Então você vai se tornar uma pessoa corajosa, atravessa a rua sem olhar? Não é isso. Mas isso vai ficar regulado hoje. A gente tem tanto estímulos de medo, né? Então a gente liga a televisão, é o coronavírus. Aí outro canal teve um assalto, teve um tiroteio. Então aquilo vai deixando o nosso sistema em alerta. O sininho vai o tempo todo. Então eu saio na rua, será que eu posso ser baleado? Eu ponho a mão em algum lugar, será que eu posso pegar coronavírus? E tudo isso vira uma ameaça e o meu cérebro vai sendo hiperestimulado. Então, as pessoas que meditam diminuem a frequência desse sino. Não é que a pessoa vai ser inconsequente, não é isso. Mas ela não vai o tempo inteiro estar em alerta, hipervigilância, a gente fala. Ela controla um pouco mais, ela regula esse estado, tá? Então só isso já faz com que a gente consiga trabalhar o cérebro de pessoas muito ansiosas, pessoas que estão no processo de depressão. Então hoje a meditação mindfulness é usada no tratamento de depressão. Por quê? Porque essas pessoas vão aprender a regular esse estado de vigilância, hipervigilância, e também esse sistema de luta e fuga, que a gente chama, que é esse sininho que dispara o tempo todo do medo, tá?
Que mais que a meditação faz por nós? Ela diminui a atenção a estímulos externos e aumenta a atenção a estímulos internos. Então, o que acontece? Muitas pessoas vivem muito fora de si, né? Por quê? Até por conta desse excesso de informação. Então você está o tempo inteiro buscando informação, seja na fala do outro, seja na notícia, seja no estudo, seja no e-mail que você precisa ler. E esse olhar demais para fora e pouco para dentro também causa uma desregulação, causa até um processo de fuga da realidade, né? Porque eu me desconecto do que eu sinto. Então, pode existir uma pesquisa científica, mas será que isso cabe para mim? Né? Se eu não percebo como aquilo é para mim, é porque eu estou desconectado com o meu próprio sistema, né? Com as minhas emoções, com o meu jeito de lidar com as coisas, os sentimentos. Eu estou desconectado do meu próprio corpo, né? Hoje eu atendo pessoas na prática integral que a gente pede para girar o braço para frente, a pessoa demora para girar o braço para frente. Tamanho é a desconexão que a pessoa tá com o seu próprio corpo. Às vezes a gente fala de processos muito simples, como sentar e levantar, né? E a pessoa faz aquilo intuitivamente, mas quando ela precisa direcionar o seu próprio corpo, ela fica um tempo. Tamanha é a desconexão desse corpo com a sua própria consciência. Por quê? Porque está muito fora. E a meditação vai ajudar exatamente nisso, a trazer isso para o nosso interno. E sobre os neurotransmissores, né? Então, a gente tem bioquímicas internas que faz com que a gente melhore o nosso sistema interno. Então, o que a meditação vai ajudar? Vai aumentar o nível de GABA. O que o GABA faz? O GABA é um calmante natural. Então, ela aumenta os níveis de GABA no nosso organismo. Então, acalma, né? É para você meditar, o aumento do nível de GABA é assim brutal para quem meditar 5 minutos? Não. Você precisa ir evoluindo na sua prática de meditação até você chegar a níveis de um tempo maior de meditação. Quanto, Ju? Quanto mais, melhor. Mas a gente acredita aí que quando você chegar a um estágio de 20 a 40 minutos de meditação por dia, aí sim você consegue melhorar esse impacto estrutural do seu cérebro, tá? A dopamina também aumenta, que é a ligação com o prazer, ou seja, você começa a ter mais prazer quando você aumenta os níveis de dopamina pela meditação, tá? Aumenta os níveis de serotonina também, está ligado ao humor, à regulação do humor, então isso também é comprovado já. E o aumento das endorfinas. Então, o que são as endorfinas? São os analgésicos naturais. É por isso que a meditação mindfulness, ela é usada para redução de dores crônicas. Então, se pratica a meditação para reduzir dor crônica, né? Pessoas que não conseguem, nem com remédio, controlar alguns processos de dores. Pode ser dor articular, como pode ser dor como uma nevralgia, como um processo de dor na cabeça. Então, a meditação já é usada para aprender a lidar com essas dores, tá? Sim, saúde, obrigada. Desculpa aí. Então, vamos lá. Quem é agitado, né, é aquela pessoa que senta para meditar e o não movimento que a prática formal nos proporciona gera para essa pessoa mais inquietude, mais sensações de sair, né? Eu no começo, quando aprendi a meditar, eu tinha essas sensações. E aí eu fui lançada para um desafio, que era como sou eu diante disso, dessa agitação, desta sensação? Como sou eu diante da minha própria agitação, né? Será que isso me irrita, observar a minha própria agitação? Então, antes de terminar o exercício, antes de sair daquilo, antes de julgar o próprio exercício, eu sempre faço um convite para os meus alunos. Primeiro, observe a sua própria agitação. Como é você diante de não conseguir ficar parado em silêncio? Como é você diante do silêncio, né? Por que isso tudo está acontecendo? As respostas vão vir diante ao que você vai observar. Outra questão, a gente gosta de fazer o que a gente faz.
Tudo na vida é hábito, tudo na vida é rotina. Então, se você não medita, como que você quer sentar como um Buda, né? E já entrar num estado de iluminação, de plenitude, sem pensamentos? Não tem como. Então, quando você senta para meditar, você vai simplesmente se reconhecer. Esse é você. E se essa agitação tudo bem para você, e é um erro que acontece muito, o que a gente gosta de fazer? Aquilo que a gente faz, certo? Então, quando eu estou muito agitado, eu quero mais do que? Agitação. Então, normalmente as pessoas agitadas, ao invés delas buscarem um equilíbrio desse cérebro, buscarem observar o porquê que elas deveriam equilibrar mais o cérebro, para não se lesionar e lesionarem a sua saúde mental lá na frente, não, elas buscam mais agitação. Então elas buscam mais televisão, mais música alta, mais não para, emendam um compromisso no outro, faz milhões de coisas, né? E coisas que preencham essa cabeça, né? Que preencham o pensar, que preencham o raciocinar. Por quê? Porque isso é um vício. Tá? Muitas vezes essas pessoas estão em looping, ou seja, estão pensando a mesma coisa várias vezes, indo e voltando. Por quê? Porque é um hábito, né? Então a gente precisa desconstruir esse hábito. O que eu queria apresentar para vocês nessa aula de hoje é que a gente pode sim fazer a prática formal, a gente pode sim se provocar a melhorar a cada dia. E isso numa graduação de tempo, então eu começo normalmente com os meus alunos com 3, 4 minutos, depois a gente vai evoluindo esse processo dia a dia, e não adianta meditar uma vez por semana, é como o exercício físico, a gente precisa ter uma constância, uma rotina, então quando é para inserir a meditação, bora fazer todo dia, que é pra gente criar um ritmo, é separar aqueles pouquíssimos minutos do dia para praticar. Mas a pessoa que é muito agitada, eu ainda uso de um outro recurso, que é a meditação ativa. E aí a meditação ativa, existe inúmeras possibilidades. Então a gente tem como meditar, focar no momento presente, estar no aqui ou no agora, nos desafiando ativamente, ou seja, em movimento, né? E aí eu queria passar 2 exercícios para vocês, mas vocês mesmos podem fazer vários tipos de meditação ativa, né? Na prática integral, por exemplo, a gente sempre começa a aula com uma meditação ativa e nunca é igual, então são inúmeros exercícios que você pode incorporar na sua vida se você não quer fazer uma prática formal ainda, tá? Eu sempre digo que a progressão de quando você começa a praticar meditação, seja ela ativa ou formal, é sempre partir para um lugar de silêncio. Então, você precisa encontrar o seu. E se você hoje não suporta uma meditação formal, sentar em silêncio e se observar, comece pela meditação ativa. E aí eu vou direcionar para vocês 2 exercícios que eu gosto muito. Então, o primeiro, eu já passei aqui nas lives, mas eu vou passar de novo, porque eu passei com um outro olhar, um outro caráter. E agora eu vou fazer um caráter de meditação ativa. Então, o primeiro exercício é a caminhada. Mas Ju, caminhada é meditação? Sim, pode ser. Então, quando a gente faz uma caminhada, porém a gente coloca intencionalmente um foco para essa caminhada, ela passa a ser uma meditação, ela passa a ter um processo meditatório. Então, se eu coloco a atenção na caminhada, na minha respiração, e muitas vezes coloco até um observar do ritmo respiratório, essa caminhada pode ser uma meditação. Então, digamos que eu vá fazer 2 voltas num parque, né? E eu vou colocar a intenção de observar a minha respiração. E aí eu tô lá observando a minha respiração e de repente passa uma pessoa e me acena. E aí eu falo, nossa, quanto tempo eu não vi essa pessoa? E aí o meu pensamento já, vai longe. Nossa, ela é prima de um amigo. Nossa, quanto tempo eu não vejo um amigo? E aí o meu pensamento, e a respiração? Quando eu percebo que eu estou desfocada da respiração, eu volto. Foco na respiração da caminhada. Então você vai fazendo isso de uma forma atenta. Você coloca uma intenção para a sua caminhada e se propõe a deixar o foco naquilo que você determinou. Então, por exemplo, a respiração é uma coisa. Eu vou contar uma história de uma aluna minha.
Foi muito interessante. Eu cheguei para contar para ela, né, sobre que ela podia fazer a meditação ativa da caminhada. E aí ela disse para mim: Ju, olha que engraçado, eu já fazia isso de uma forma interessante na praia. Então eu tenho o hábito de ir na praia e colocar uma meta, um foco para mim. E aí normalmente eu falo biquínis estampados. Então eu vou andando e vou observando as pessoas e vou pondo atenção só nas pessoas de biquíni estampado. E ela vai caminhando, né? Então ela coloca o quê? Um ponto de foco. Se ela tá dispersa, nossa, olha o céu e o mar e as ondas. Ok, não é a proposta daquela caminhada da praia dela. É observar os biquínis estampados. Então, isso é muito interessante. Quando a gente usa a caminhada, seja ela como for, com um ponto de observação, ela passa a ser um processo meditatório muito, muito forte, né? Então, tem pessoas que fazem isso na natureza e buscam aí por flores, né? Buscam a atenção em árvores, né? Deixa eu ver quantas árvores de eucalipto existem aqui, e aí vai buscando árvores de eucalipto. Então você coloca intencionalmente um processo atencional, uma atenção ao que você quer buscar como âncora para esse momento, tá? E aí você vive aquele momento nessa busca por essa atenção, tá? Não é algo que você precisa achar que vai ser pleno. Então assim, eu vou colocar o processo a atenção na minha respiração e vou ficar lá por 1 hora. Não é assim que acontece. Então, por que eu já estou explicando isso para vocês? Para que vocês não se frustrem percebendo que centenas de vezes vocês se propuseram a estar na respiração e não estiveram. Então, é exatamente isso. A sua mente vai sair, ela vai buscar uma distração e você vai perceber, e quando perceber, vai gentilmente trazer a atenção para aquele momento, tá bom? Então, como eu disse, existem várias possibilidades de meditação ativa, mas essa é muito simples, acho que todo mundo pode fazer, todo mundo tem um recurso em casa, e aí depois, se você fizer, eu gostaria muito que você me contasse como foi fazer uma meditação ativa com caminhada, tá? Esse é um exercício muito legal para as pessoas agitadas, tá? Então, começar com a meditação da caminhada em movimento. Tá? E aí a gente pode usar de outros recursos, como tem pessoas que usam o crochê, né, ou coisas manuais, ou seja, você está lá fazendo crochê, você só está lá fazendo crochê, né? Também não adianta fazer crochê tipo blá 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 mental, porque isso não é uma meditação. Mas se você está focado naquele artesanato que você está fazendo, né, ele passa a ser para você um processo terapêutico. Por quê? Porque é uma meditação ativa. Tem pessoas que gostam de trabalhar isso em equilíbrio, e isso na prática integral a gente faz demais. Então o que é o equilíbrio? É o trabalhar no slackline, nas traves. Se eu penso, eu caio, eu diminuo o meu foco de atenção no equilíbrio, eu caio. Então por isso que desafiar o seu próprio corpo também é uma forma de meditação ativa. Então se alguém aqui gosta de slackline, saiba que está meditando em cima desse eixo, né? E eu queria trazer uma outra tipo de meditação ativa que a gente usa muito na prática integral, que é essa daqui, ó, pouco difundida ainda no nosso país, mas é o malabares, exatamente. A gente usa o malabares como uma forma de meditação ativa. E você pode fazer em casa, se você não tem bolinhas de malabares, essas aqui podem ser compradas facilmente pelo Mercado Livre, são bolinhas próprias para malabares, mas você pode usar qualquer objeto aí que você tenha, o limão, enfim, isso vai ajudar bastante você a desenvolver o quê? Tudo isso que eu falei, a massa cinzenta, né? O poder do agora, de estar aqui. Então isso equilibra muito esse cérebro. Então, o que essas pesquisas têm mostrado? Que mesmo na prática de malabares, que é uma meditação ativa, a gente tem ganhos cerebrais. Você melhora as suas conexões neurais, os seus neurotransmissores, através de uma brincadeira com bolinhas, né? Que brincar é muito sério, e a gente brinca muito na prática integral, mas que práticas muito simples podem causar efeitos absurdos sobre o cérebro, seu dia a dia.
Então, se você não faz malabares, mas gostaria de aprender, eu vou passar um exercício aqui super simples, mas muito poderoso para que você consiga fazer uma prática ativa. Então, se você é muito agitado, de repente, esse recurso pode ajudar bastante você, tá bom? Então, vamos lá, vou passar para vocês. Aqui eu tenho duas bolinhas, tá vendo? Então, essa aqui, como eu falei para vocês, são bolinhas de malabares. E eu posso começar com uma, tá? Só jogando essa bolinha para cima e retomando, tá? Uma mão. E aí a gente vai perceber o quanto o nosso lado direito e esquerdo é diferente, tá? E aí eu posso começar com uma mão e a outra, tá? E aí eu já começo a perceber aqui o quanto é meditatório, o quanto eu observo se eu consigo esperar essa bolinha cair na minha mão ou se eu tô indo buscar essa bolinha. Será que eu vou buscar essa bolinha ansiosamente? Ou será que eu espero essa bolinha cair, né? Será que eu me observo? Qual a minha sensação enquanto eu espero a bolinha cair? Observa como você respira enquanto só joga as bolinhas para cima. Se você tem filhos em casa, faça esses exercícios, eles vão amar e é uma técnica de meditação ativa poderosíssima, tá? E aí existe a forma de você evoluir. Então, se para você foi fácil fazer esse tipo de movimentação, você pode começar a trocar de um lado para o outro essas bolinhas, tá? Então, ó, eu jogo uma para uma mão e a outra para outra. Então, eu jogo direito para esquerda, esquerdo para direito, direito para esquerda, esquerdo para direito, tá? Eu posso fazer sempre para cima a bolinha, tá? Existem erros comuns que a gente vê dentro da prática de meditação e é por isso que a gente acompanha a evolução dos nossos alunos nessa prática tão legal e que gera tantos benefícios para o cérebro, tá? Então, essa é uma prática de meditação ativa, tá? Se você quiser aprender mais, existe no YouTube, no meu canal lá no Juliana Romatini, algumas formas de evoluir aí no Malabares, que eu e o Thiago Machado a gente desenvolve um passo a passo aí. Os nossos alunos de mentoria, os nossos alunos da prática integral, eles eventualmente fazem malabares, todos eles têm em casa o kit de malabares, que é para ser um recurso, aquele dia em que você quer melhorar esse tipo de meditação. E às vezes também é importante você ir alternando as formas de meditação. Um dia eu treino em equilíbrio, no outro dia eu posso treinar com as bolinhas, né? Então a gente vai evoluindo nesses processos. Eu não sou uma especialista em malabares, gosto muito de praticar, mas não pratico o quanto deveria para estar numa super evolução. Então, por exemplo, esse é um tipo de meditação que é desafiadora para mim e é por isso que eu coloco ela eventualmente na minha vida, né? Então, pessoas que praticam em torno de 30 minutos têm estados alterados de consciência jogando bolinhas de malabares. Então, eu gosto, vocês sabem, eu conto aqui para vocês, eu amo música, então eu gosto muito de jogar malabares com o ritmo da música. Então, eu coloco lá uma música e vou alternando essa bolinha de um lado para o outro no ritmo da música. E aí você pode fazer isso com um pé só, com outro pé, tá? Então, eu queria muito trazer aqui para vocês essas duas alternativas, embora existam inúmeros exercícios que a gente pode fazer de meditação ativa, tá? Então, você já leva aí para sua caixinha de ferramentas dois benefícios, exercícios que você pode pôr em prática. Um é a caminhada meditativa, colocando um foco, e o outro é o malabares, que é usando bolinhas, você pode treinar o seu foco atencional para o momento presente. É você no aqui e no agora, transformando o seu cérebro, remando contra essa maré da distorção de realidade, porque real é aquilo que existe no aqui e no agora. E se eu estou o tempo inteiro fora dele, eu estou fora da realidade da vida, tá bom? Então, pega a vida, vem meditar. Se você ainda tem dificuldade da meditação formal, que é bárbara, que é ótima, e que eu pratico ali com um grupo de pessoas todo domingo, 21h30, aqui ao vivo no Instagram.
eu que pratico desafios e desafios com os meus alunos, eu tenho muitos e muitos áudios para acompanhar a meditação formal, mas eu ainda acho que as pessoas muito agitadas podem começar com meditação ativa para que não criem uma barreira com a meditação. E depois, quando você está muito hábil na meditação ativa, você mesmo vai se jogar para mais tempo na meditação formal, porque você já vai estar mais próximo de você mesmo e vai estar com o cérebro mais treinado. Tá bom?